Olá, bem-vindos a mais um Mulheres e Negócios podcast, em que a gente conversa com as protagonistas do evento do dia 11 de setembro no Garden, em Lajeado. A gente fala direto dos estúdios do Grupo Popular, aqui em Teutônia. Eu, Bárbara Bottoni, E eu, Graziela Muniz. estaremos então conduzindo a conversa hoje com a Josiane Martini, a Josi que trabalha com constelação familiar sistêmica. Josi, obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui participando do podcast. A Josi que eu conheço há muitos anos, né? E a gente já tem essa amizade há um bom tempo. E muito legal, Josi, muito feliz por ti também estar entrando nesse novo caminho, que já vem há algum tempo, né? Explica pra gente o que é a constelação familiar. Exato, a constelação é o meu trabalho do coração. Eu sempre falo que esse é... Eu recebi um convite para estar constelando, para fazer essa formação. E foi algo que foi além do meu racional, né? Quando eu vi, eu estava inscrita na formação. Então, a constelação familiar, ela se propõe a olhar para questões que se repetem, para problemas que as pessoas têm, que às vezes a gente vê que tenta resolver e a coisa não... Tu muda a abordagem, muda a tentativa e não resolve. Então, o que a constelação olha é para esse viés de repetições do sistema familiar, porque não precisa pensar muito para a gente perceber que o nosso sistema tem repetições, às vezes quebras de empresas, falências, profissões que se repetem, separações na família, números de filhos, enfim, tem aquele monte de coincidências. E não quer dizer que tudo precisa ser constelado, mas a constelação se propõe a olhar para questões que a pessoa esteja assim, se sentindo incomodada, ou que se repete muito no sistema familiar. Então, pode ser olhado através da constelação familiar. E dentro das empresas, a empresa também a gente entende como um sistema, assim como a família. Então, dentro das empresas, a gente também consegue replicar a proposta da constelação familiar e olhar para desordens, para desequilíbrios que acontecem e que causam problemas dentro das empresas. Nesse caso, tu aplica na empresa, daí faz na empresa. Tu vai até a empresa. Exatamente. A constelação, hoje eu vejo ela com duas propostas, né? Então, aqui o que eu acabei de falar tem mais a ver com um atendimento de constelação familiar. Mas por trás da constelação familiar tem toda uma filosofia, uma postura de vida mesmo. Então, a constelação, tanto para grupos de pessoa, individual, ou para empresas, a gente pode olhar numa espécie de consultoria, numa proposta de consultoria, em que a empresa traz o seu problema e eu, a partir do meu conhecimento, consigo orientar a empresa. E também pode ser olhado através de um atendimento de constelação familiar. Olha, eu quero olhar qual é a raiz dessa questão aqui na minha empresa. Eu estou com um cargo em aberto, por exemplo, e ele nunca é fechado por ninguém, ou eu tenho muitos problemas. Então, essa é uma proposta que pode ser olhada na constelação, assim como na individual. Eu tenho uma doença que repete, ou uma separação que repete, os relacionamentos não dão certo, enfim. Todos podem ser olhados tanto pelo atendimento quanto pela consultoria. De uma maneira prática, como é que funciona a constelação, né? Para quem nunca ouviu falar. A constelação, então, é algo que até causa confusão, né? As pessoas às vezes pensam, tem a ver com estrelas, tem a ver com astrologia. Não tem a ver com isso. É lindo, vou dar meu depoimento. É lindo, acho ótimo fazer, mas não se explica. É muito difícil. Eu digo para as pessoas, faz. Mas e como é que é? Não sei dizer, mas faz, né? Um desafio de tentar explicar, Josi. É muito difícil explicar a constelação sem ser, no mínimo, metafórico, assim, né? Não. Porque ela trabalha muito mais com o nosso sentido do corpo do que com o nosso racional. Então, quando eu vou colocar um atendimento de constelação, a pessoa vai entrar muito mais em contato com as suas sensações no corpo e não é nada relacionado a algo abstrato mesmo, mas é olhar, nossa, eu sinto azia, eu tenho dor, eu sinto frio na barriga. É uma sensação verdadeira que dá. Fome, frio... É interessante mesmo, só quem... É interessante. O que a constelação acessa, então, buscando um termo assim para explicar. A constelação trabalha com a fenomenologia, então a gente olha para cada caso, ele é um caso, é um fenômeno isolado, então tu me traz um problema, pode ter uma raiz, o problema de outra pessoa tem outra raiz, e trabalha com os campos morfogenéticos. Então, o que é isso?
Da mesma forma que eu herdo as características físicas da minha família, eu também herdo os meus jeitinhos da família, que é aquela coisa que, tem um nariz igual ao do pai, e também mexe o nariz como o pai. Então, a pessoa traz no seu campo de informações algo que é invisível, né? A gente vê as características físicas, mas muitas vezes as de comportamento não ficam tão claras. E a constelação justamente trabalha com esse campo de informações que a gente traz com a gente, e que basta ser acessado para que nos traga mais informações. Então, não tem a ver com uma religião, nem com nada relacionado ao espiritismo, por exemplo. É mesmo algo concreto que a gente traz junto com a gente, junto com o nosso corpo físico, a gente traz essas informações e a constelação se propõe a acessar isso. Por trás dela, a gente tem todo o trabalho do Bert Hellinger, que foi o homem que compilou as informações da constelação familiar. Então, ele foi pedagogo, foi teólogo, enfim, ele teve uma formação longa e trabalhou muitos anos com uma tribo na África, que é a tribo dos Zulus. Ela é bem famosa, aparece em vários documentários, enfim. E nesse trabalho com os Zulus, ele se colocou enquanto padre numa posição de observador e não de catequizador. E ali ele começou a perceber que essa tribo ela não excluía as pessoas que estavam dentro da tribo, mesmo que a pessoa fizesse algo errado. Então ele percebeu que esse comportamento não queria dizer que a pessoa não pagasse pelo que ela fez de errado. Tinha ali o combinado do que a pessoa, tinha que cumprir ou precisava fazer, no caso de cumprir algo errado, mas essa pessoa jamais era deixada de lado, ela jamais era retirada da tribo, todos faziam parte. E nessa percepção do Hellinger, ele pôde notar que dentro da tribo não tinham muitos conflitos, porque as pessoas, quando acontecia algo que não saía como esperado ou dentro do socialmente aceito por eles se resolviam, a pessoa tinha lá sua consequência, mas ela sempre continuava incluída. E o Hellinger começou a perceber que as nossas exclusões de sistema dentro dos sistemas familiares, e assim, a exclusão às vezes não é algo consciente, mas é aquele bebê que nasceu e logo depois faleceu, abortos. Às vezes a gente tem questões, assim, poucas gerações atrás, de esconder deficientes, de tirar. Então, assim, essas pessoas que são retiradas do sistema, de certa forma, o próprio sistema busca incluir ela de volta. Então, ele percebeu ali na tribo dos Zulus que todos fazem parte, que é muito importante ter a inclusão. E aí, depois, com os estudos dele, ele foi percebendo que quando há exclusão de algo ou de alguém, de algum acontecimento, principalmente quando acontecem coisas muito fortes com a gente faz de conta que não aconteceu, que finge demência, decide não olhar. Às vezes a gente não olha, mas a nossa próxima geração leva o nosso campo morfogenético e leva as coisas que nos faltaram olhar. Alguém vai ter que olhar. Alguém vai ter que olhar. O sistema, assim como qualquer sistema, o sistema do nosso corpo, ele busca homeostase, que é o equilíbrio. Então, eu sei que quando eu tomo um remédio para dor de cabeça, o meu fígado vai sentir algo, né? Vai ser afetado de alguma forma. Da mesma forma, é o sistema familiar. Eu sei que quando eu deixo de olhar para algo, alguém vai precisar olhar ali na frente. Coisas que são, normalmente, a gente costuma olhar para coisas que são pesadas, né? Que causam um problema. Mas o nosso sistema familiar nos traz as nossas bênçãos também, toda a nossa força. Muitas vezes, nossa profissão, a gente escolhe nossas habilidades, vem do nosso sistema. Então, não é só as coisas ruins, né? Mas ali a constelação se propõe a olhar para essas exclusões dentro do sistema. E dito isso, qual seria a tua percepção como 1, 2, 3 principais benefícios? Seja a gente fazer pensando em família, ou seja a gente fazer pensando no campo empresarial. Dentro dos benefícios, então, assim, a constelação, como ela trabalha de forma fenomenológica, ela vai olhar para cada caso e entender, buscar a raiz da questão, né? Então, vou usar um exemplo. Por exemplo, eu tenho ansiedade, já fiz meu tratamento lá com o psicólogo, com o psiquiatra, todo aquele atendimento que é o protocolo de cuidado, mas ainda assim eu não consigo evoluir. Vou olhar numa constelação familiar, num atendimento, né? Dentro do atendimento, tu vai encontrar ali o que é a raiz dentro do sistema familiar daquela questão. E é como se tu liberasse dentro do atendimento
a gente olha para essa ansiedade ou para a causa dessa ansiedade e propõe que a pessoa olhe, entre em contato com a sua ansiedade, saia daquela questão de vou fingir que não estou vendo nada. E dessa forma tu consegue incluir esse pedaço que ficou de fora. Então é muito comum, a constelação, de novo, não trabalha tanto com o racional, muito mais com o corpo. É muito comum que a pessoa faça a constelação e sinta que isso se liberou. Logo depois da constelação, algo aconteceu, parece que eu agora não tenho mais esse sintoma. Então é a busca por tratar ou por liberar o que está causando o sintoma que a pessoa tem, ou o problema na empresa, no caso, aquela vaga que não é preenchida, ou desacordos entre sócios, aquela coisa toda. É uma maneira de liberar esse caminho e resolver o problema mesmo. Garantia de resolução não se tem, porque a gente precisa olhar para a constelação e ver o que acontece. Ele é bem, a questão é única, né? Uma constelação familiar é única. Mas as chances e os relatos que eu tenho, assim, de que as coisas se liberam. Então, às vezes a pessoa vem e olha, por exemplo, para sua ansiedade, para sua questão de saúde e logo depois ela também percebe que depois da constelação ela também teve uma questão profissional que se liberou. Por quê? De novo, como a gente trabalha com sistema, não existe eu tomar o remédio para dor de cabeça sem o meu fígado perceber. Então, quando eu olho para uma coisa, é bem possível que outras coisas também mudem de lugar. Então, é um trabalho bem bonito, assim, é um esforço explicar cognitivamente. É um esforço. Verdade. Mas é muito porque, bonito. Josi, quem vai participar de uma constelação tem algumas percepções e algumas ocorrências antes, durante e depois do processo. Então, isso realmente eu digo, gente, é meio bizarro, né? Então, só quem faz, né, para entender. E tu falavas de algumas questões de conflitos e o sistema judiciário, né, chegou, eu agora não me atualizei, né, mas até onde eu tinha visto, o sistema judiciário em alguns locais chegou a fazer uso, né, ou ainda talvez faça, né? A gente tem alguns lugares, alguns estados onde é mais viabilizado, outros menos, então é muito individual de cada sistema judiciário, mas está se tornando cada vez mais comum a utilização, principalmente em processos que envolvem família, então processos de separação, pensão alimentícia, guarda de filhos. Porque, às vezes, enquanto família, a gente, no momento de separação, por exemplo, a gente acaba rompendo, né? Pai e mãe brigam e ficam aqueles filhos ali que são 50% pai e 50% mãe. Não tem o que fazer, não importa o que os pais, o marido e a mulher façam, eles vão continuar sendo pais, né? E a gente, estudando as leis sistêmicas, a gente percebe que toda vez que, enquanto mãe, eu excluo o pai do meu filho, eu retiro ele, eu falo mal dele, eu também estou excluindo uma parte do meu filho. Então, às vezes, tu tem ali teve uma separação, depois tu tem várias questões com a criança. A criança apresenta algum sintoma, a criança nada mais é do que chamar a atenção para a inclusão desse que ficou separado. Então, assim, a gente não vive num mundo de contos de fadas, muitas separações acontecem de forma traumática, mas o que a constelação propõe dentro do judiciário? Olhar de uma forma mais leve e olhar com amor para o que aconteceu, para o que foi e seguir a vida, né? Então, dá um lugar, sim, isso aconteceu comigo, sim, foi desse jeito, mas foi desse jeito, vou deixar para trás, conseguir liberar de uma forma leve, sem ficar arrastando uma mágoa que às vezes vai durar ali 10, 20 anos e aquela criança, aqueles filhos continuam carregando um peso e muitas vezes repetem, né? Crescem, vão casar, separam, ou tem situações de violência doméstica. A gente vê que às vezes se perpetuam situações dentro do sistema familiar que tem muito a ver com isso que se aprendeu bem, entre aspas, dentro de casa. Poxa, eu vi que era assim com o meu pai e minha mãe, agora eu repito. E muitas vezes, na maioria das vezes, isso não é consciente. Quando a pessoa vê, ela já se separou de novo. Quando ela vê, ela já causou uma briga na família. Então, isso é muito forte, né? Então, o judiciário traz esse olhar de buscar a inclusão, né? Então, se propõe
Desculpa. Então, se propõe em alguns lugares, em alguns estados, enfim, em alguns casos, né, o atendimento de constelação dentro ainda dessas audiências de conciliação, enfim. Tem alguns juízes que usam. Tamanho nível de credibilidade, né, que está tendo, né? Então, acho que isso é uma prova a mais para aqueles que olham talvez, ai, minha nossa, será que sim, será que não, né? Eu acho que isso só valida, né, a proposta. Exato, a gente tem muitas áreas, né? A constelação pode ser aplicada dentro da família, dentro da empresa, que a gente já falou, dentro da pedagogia, a constelação pode ser aplicada também dentro de sala de aula, o olhar do professor para o aluno, porque a gente tem muito essa questão de inclusão, que eu acabei de falar. Então, quando eu olho para um aluno, eu também olho para o sistema familiar dele. Ele é pai, mãe e mais um monte de gente. Então, quando eu consigo olhar para esse aluno como um todo, como às vezes aquele aluno que tem dificuldade, a dificuldade dele não é uma birra ou algo que ele não está querendo fazer. Às vezes ele está simplesmente com a atenção presa a uma questão lá da casa dele. Pode ser o filho dessa casa onde tem uma separação. Então, quando a gente pode olhar também por esse olhar dentro de sala de aula, também as coisas se tornam mais leves, né? Então, tudo isso que eu estou falando tem muito mais a ver com a filosofia que está por trás da constelação do que necessariamente fazer um atendimento de constelação. Mas são coisas que no dia a dia nos colocam em lugares de mais leveza, de mais tranquilidade com o que é meu e o que é do outro. No alemão, o termo, que eu não vou arriscar falar aqui. Até porque estamos em Teutônia, né? Não, terra de quem fala bem. Certamente isso não vai dar certo. Mas a gente tem a tradução para o português de constelação familiar sistêmica. Mas no alemão, a junção das duas palavras fala lugar da família. Então, em que lugar eu sou, em que lugar eu estou na minha família? Como eu fico no meu lugar de filha? Como eu fico no meu lugar de esposa, de colaboradora ou de gestora de uma empresa? Então, é isso que lá no fundo a constelação se propõe. Olhar para o seu lugar de força e ficar nesse lugar de força, porque às vezes nós mulheres sabemos fazer isso bem, assim, de ir lá tentar resolver a questão do marido, de ir lá querer fazer por eles e sem perceber a gente assume o lugar da mãe deles. E aí esses jogos nos tiram do nosso lugar e terminam com as relações, às vezes é bem comum quando a gente tenta fazer e parece que quanto mais a gente faz, pior fica. Por quê? Porque a gente está saindo do nosso lugar. Então, a gente tem um lugar de força e se a gente consegue respeitar ele, e não quer dizer não sair do lugar, é voltar para o seu lugar rapidinho, porque a gente sai do nosso lugar o tempo inteiro, mas é saber voltar para o nosso lugar. Dá uma voltinha, dá uma olhadinha e já volta no lugar. É desse lugar que a gente tem força e a gente consegue ter relações mais harmoniosas. Josi, tem uma série que é Uma Nova Mulher, uma série da Netflix que trouxe muito a questão da constelação familiar. Eu acho que para um conhecimento mais comum, né? De pessoas que talvez nunca ouviram falar, se interessarem, enfim. O que a gente pode analisar da série? Realmente é algo, assim, muito parecido com o real, né? Como que foi trabalhada a questão da constelação em si? Ali na série foi uma grata surpresa ver, né? Ela é uma série da Netflix, tem poucos episódios, até acho que são 6 episódios, e ela realmente fala em constelação familiar. Ela não é uma série documental, e é isso que encanta, né? Ela tem um enredo, ela conta uma história ali da médica, né? E das suas amigas, e ela traz exatamente os princípios da constelação familiar. É uma série turca e ela tem a tradução para o português como expansão da consciência familiar, eu acho. Não é exatamente constelação familiar sistêmica o nome, mas o que acontece ali na série é sim a proposta da constelação familiar. Tem ali o terapeuta que atende, tem, enfim, todas tem as os que não acreditam e passam a acreditar, né? Tem os que acreditam tanto, que fazem com frequência, né? Exatamente. Então, ali os princípios, o cerne da constelação familiar é muito visível ali na série. A história de quem escreveu a série da autora também tem a ver com isso. Ela teve uma vivência de constelação familiar que foi muito forte para ela e fez com que ela se tornasse consteladora e criasse a série. Então, tem algo por trás ali também que é muito pessoal, é muito da autora, né? Mas, realmente,
basicamente ali o que tem, todos os princípios, os lugares onde a gente precisa se manter, as histórias de repetição da família dos personagens. Então é bem claro ali na série, é bem legal, é uma super indicação assim para olhar. É uma série levinha, bem gostosa de ver, Sim. curtinha e que traz ali a Já constelação familiar. introduz um pouco, né? Muito bem. Uhum. É. E tendo toda essa explicação que eu achei excelente, assim, acho que fica muito claro para quem não conhece a constelação, Josi, de forma prática como que tu trabalha, né? Como que são feitos os atendimentos, onde são feitos, né? Precisam ser presenciais. Podem, né? Se todos podem Isso. acessar, né? É bem importante falar, então, que a melhor forma de conhecer constelação familiar é estar presente num grupo de constelação familiar. Definitivamente. Não precisa trazer um tema para constelar, mas estar ali participando do grupo é uma ótima maneira de conhecer sobre a constelação. Qualquer pessoa pode participar. Não tem necessidade de a pessoa ter um conhecimento prévio, né? Nem para participar do grupo, nem para constelar. O que a pessoa precisa ter para constelar é um problema persistente ou que se repete muito com ela ou com a família, ou com ela e com a empresa, enfim, né? Dentro do sistema que ela quer olhar. Então, isso é crucial para que a pessoa tenha um atendimento. Para participar do grupo, ela basta que ela queira, né, participar. Como funcionam os atendimentos, então? O atendimento de constelação pode ser feito de forma individual, e aí quem conhece um pouco mais vai saber que tem os bonecos, né, que são os representantes dentro do campo, ou então pode ser feito num grupo de constelação, num workshop de constelação, assim eu chamo. Então, são momentos em que a gente reúne um grupo de pessoas. Quem tem interesse em constelar previamente entra em contato, enfim, fala que tem um interesse, não precisa falar o tema, enfim, isso pode ficar sempre pro dia, né? Mas demonstrar esse interesse, então, de participar constelando, ou então do grupo, como a gente fala, representante, porque a pessoa que está ali no grupo pode ser chamada a representar algum membro do sistema familiar de quem está constelando. E, de novo, isso não tem a ver com algo abstrato, tem a ver com acesso a esse campo morfogenético de informações que a gente traz. A pessoa está ali no grupo, ela participa, representa o pai, a mãe, ou a questão que a pessoa quer olhar, enfim, né? E acabou o momento da constelação, a pessoa volta para o seu sistema familiar, não tem essa ligação tão forte com questões mais de energia, talvez, é mesmo o acesso ao campo de informações do outro. O que acontece em um grupo de constelação com o participante, que é comum, é o participante se identificar. Poxa, eu fui chamado para representar uma pessoa que tem um problema no pé e eu tenho esse mesmo problema no pé. É muito comum que aconteça. Porque como a gente trabalha com ressonância, é muito comum que as pessoas que são atraídas para o grupo naquele dia que se interessam, que podem, olha, nesse dia não tem nada na minha agenda, são pessoas que têm questões para olhar dentro daquela constelação que vai ser colocada. E isso tudo não tem, a gente não divulga uma relação de temas a serem trabalhados, nada disso, mas inconscientemente a gente se interessa e está lá no momento que a gente precisa estar. Tem um dado que eu acho muito forte e lindo também, é que apenas 5% do que a gente faz está no nosso consciente. 95% é o nosso inconsciente. Então, são aquelas coisas que a gente não sabe explicar por que acontecem de um jeito e não de outro, mas elas nos levam a estar no grupo, né? Então, às vezes no grupo, às vezes em algum momento, enfim, né? Coisas que nos levam para olhar para o que a gente está ali querendo, assim, né? Então, a constelação acontece ou individual ou no grupo. Então, normalmente o individual eu consigo marcar conforme disponibilidade, e o grupo, eu organizo grupos, 1 ou 2 grupos por mês, normalmente nos sábados à tarde, daí é preciso que entre em contato comigo para que eu consiga dizer uma data de forma concreta. Os atendimentos em Lajeado são no Espaço Poetar, mas eu também atendo em Venâncio Aires, junto com uma colega consteladora, e a gente também faz a proposta de workshops lá. Então, basicamente, né, de forma bem resumida, essa é a forma de atendimento da constelação, do atendimento de constelação familiar. Agora, se a gente quiser olhar na forma de consultoria, porque tudo isso que eu estou falando agora, de quando a gente sai do lugar, quando a empresa tem uma questão que não se resolve, não precisa necessariamente ter o atendimento de constelação. A gente pode, através dos princípios sistêmicos, olhar, olha, isso aqui não está acontecendo.
poxa, mas tu já percebeu que tu tá deixando o teu filho de lado? Tu já percebeu num atendimento muito mais de conversa, né? Com algumas sessões, normalmente eu faço 3 momentos a consultoria, para que a pessoa possa olhar e internalizar essa postura. Que não necessariamente seja colocar ali o campo da constelação familiar e olhar o problema, mas esse problema também pode ser olhado de uma maneira mais sutil, porque às vezes o que eu percebo nas vivências de constelação e nas pessoas que se interessam e que até chegarem na constelação, às vezes é um processo. Às vezes, o simples fato de a pessoa olhar, poxa, eu estou fazendo isso, já vira uma chave tão grande que não vai ser necessário a gente colocar um campo de constelação familiar. Então, a consultoria também é interessante para quem está, nossa, eu preciso saber um pouco mais, quero saber, me interesso, mas eu não sei se eu quero ver isso de constelação. Então, a consultoria é uma maneira de a gente olhar, né, através do viés sistêmico, das leis sistêmicas, para esse posicionamento, para o que a pessoa está fazendo que pode estar causando a dor, né, que ela vê o problema. E o que tu sugere, Josi, para quem está na dúvida e ainda, né, não acredita fortemente nisso, iniciar participando do grupo para ter alguma percepção, enfim, ou iniciar no individual ali que tu faz daí com a representação dos bonecos? Eu acho que o grupo, quem não conhece constelação familiar, é bem interessante, porque o grupo tu consegue ver as coincidências que acontecem, né? Nos bonecos tu acaba não tendo isso, porque bonecos são só bonecos, a gente sempre fala isso, né? Porque da mesma forma que o representante representa alguém do sistema familiar, o boneco representa e volta a ser um boneco logo na sequência, né? Não tem nada, não tem nenhum movimento de bonecos, né? Eles não começam a caminhar. Eles não acontece nada, né, sozinhos, gente? Exato, eles não fazem. falar. Mas mesmo assim, a relação é bem intensa. Eu cheguei a fazer em grupo, cheguei a fazer com boneco. Obviamente, prefiro em grupo com pessoas de verdade, né? Mas eu me surpreendi com relação aos bonecos, assim, tipo, é um poder também, sabe? Sim, em termos de efeito, a constelação feita com bonecos ou feita no grupo é o mesmo efeito. Tu vai chegar a um mesmo resultado. A diferença é que quem não conhece, às vezes tu fica ali meio São Tomé, assim, só acredito vendo. O grupo é mais interessante porque ele te traz ali o movimento de Uma todos, troca, assim, né? No grupo é bem interessante porque às vezes tu coloca ali um representante para a dor da pessoa e imediatamente a outra pessoa se vira. Então tu vê os movimentos acontecendo juntos ali e são outras pessoas. Que não tenham conhecimento do caso, então, tipo, quem realmente tem aquela dúvida, eu não acredito nisso, mas me interesso. Então, é interessante que vá ao grupo de constelação, mas com os bonecos tem a mesma força, o trabalho, tu consegue olhar de forma muito profunda e a gente sempre fala na formação que a constelação ela não tem um propósito de curiosidade. Eu quero lá ver o que os meus pais fizeram no passado. Não, sobre isso não vai dar. Mas a gente pode olhar para filhos que se sentem maiores que os pais, para questões que... eu tenho a própria ansiedade que eu falei, né? Doenças. A gente acaba tendo contato assim, com muitas coisas. Há pouco tempo a gente constelou no grupo, daí um pai que se sentia muito reativo com os filhos e ele queria olhar para isso. Então, ali na constelação, o que se mostrou? Uma identificação muito grande com o avô. Não tem nem a ver com o que o pai faz com o filho, mas tem a ver com o que ele recebeu desse avô. E ali, às vezes, a gente sempre fala que tudo é amor, mas às vezes o amor é meio torto, é meio estranho. Então, a gente precisa olhar assim mesmo, né? Tem N questões, todas as questões relacionadas a relações humanas podem ser olhadas dentro da constelação familiar. Brevemente, antes de terminar, que eu acho que o tempo está no final, com relação, que eu acho que algumas pessoas não participam por isso, pelo que, né, eu já percebi, é a questão do sigilo. Né? E o respeito que se tem ali no grupo, enfim, nas vezes que eu participei, nunca foi dito claramente nada a respeito, mas também é como se fosse algo já previamente combinado. O que acontece aqui fica aqui, então acho que as pessoas também devem se sentir confortáveis quando te procurarem com relação a isso. Exato, dentro do grupo de constelação, então, que é onde talvez o sigilo, né, ficasse mais frágil, né, mais comprometido.
A gente sempre fala no grupo que o que acontece no grupo é sigiloso, não tem a ver com mais ninguém ali, né? Então, a pessoa está constelando, ela está, de certa forma, também a serviço do grupo, porque se eu digo que a gente trabalha com ressonância, quando alguém se expõe para colocar a sua questão, ela também está me ajudando a olhar para as minhas questões, né? Então, a gente sempre olha dessa forma, com um pedido de sigilo, para que não seja comentada a constelação após, e inclusive quem está sendo constelado, a gente pede para que evite por um tempo comentar o que aconteceu ali na constelação, porque quando tu traz para a cabeça, tu traz muito para o cognitivo, tu fica ali naquela racionalização de tudo o que aconteceu. Mas será que se eu tivesse feito isso? Não é será. A constelação aconteceu e um movimento de alma acontece. Então, quando eu busco ali falar muito, explicar muito para as pessoas, eu vou criando as historinhas que a gente tem na nossa cabeça e vai perdendo a força. Então, o que a gente sempre pede aqui, para quem é constelado, aguarde seu tempo de falar. Tem pessoas que, né, alguns consteladores falam, 3 meses, 6 meses. Eu prefiro não dizer um tempo, mas a pessoa sente o tempo de falar. E não é imediatamente depois da constelação. Depois da constelação, a gente precisa recolher-se um pouquinho, ficar um pouquinho mais quieto e deixar com que as coisas criem o seu caminho, o seu novo rumo, né? Então, sim, tem uma questão de sigilo e tem também essa questão de não falar para não perder a força do nosso trabalho. Perfeito. Josi, rapidinho, antes de encerrar, fala a história da tua xícara. Ai, meu Deus, eu não pensei muito na história da minha xícara. Porque ela é importante para ti. Então, eu tenho muitas xícaras, né, que eu trouxe da época do intercâmbio, lá da faculdade ainda. E eu fiquei pensando qual xícara eu vou levar, porque todos os lugares que eu ia visitar eu trazia uma xícara. E aí, as xícaras, na época do intercâmbio, né? Tava estudante, não tinha muito dinheiro. Daí eu comprei uma xícara muito especial de cada lugar, mas para usar lá onde eu morava, eu comprei essa xícara aqui. Essa era a minha xícara do dia a dia, assim, que eu usava todos os dias. E eu pensei, eu vou levar ela da Nazaré, de Nazaré. E aí, quando eu olhei para essa xícara ontem, porque foi lá olhar, né, toda a quantidade que eu tinha, daí eu olhei, nossa, tem uma mulher ali representada, né, com os pés na areia. Ela me representa muito, eu gosto muito de praia, muito. Então, assim, eu me senti tão representada e, ao mesmo tempo, é essa xícara que tem as histórias. As outras, elas são uma lembrança de cada lugar, de certa forma, mas a que viveu comigo o período do intercâmbio foi essa. Então, eu trouxe ela pra cá. Sobreviveu ao intercâmbio. Sobreviveu, tá inteirinha, tá linda. E eu pensei que tem muito a ver, assim, tanto com essa minha questão do intercâmbio, que foi algo bem especial para mim, e também tem a ver com a nossa região, se a gente vai puxar o viés sistêmico, né? A gente sabe que a gente é neto, bisneto, tataraneto de imigrantes, de pessoas que estiveram nessa beirinha de mar uma vez e decidiram deixar suas coisas para trás sem WhatsApp, sem avião, sem aquele monte de coisa que a gente já tem hoje, sem Waze, sem, né, mapa, e virem para um outro país, né? Para descobrirem, para talvez sobreviverem, para conseguirem comer, para conseguirem construir as suas famílias. E hoje, se a gente está aqui, é porque essas pessoas tomaram essa decisão e construíram um vale muito próspero, que é onde a gente está. Então, a gente precisa ser grato também a essas pessoas que fizeram esse movimento. Quando eu olhei para essa xícara, eu pensei, nossa, ela tem muito a falar, faz né? muito sentido. Exato. Então, a gente presenteada. Josi, muito obrigada. Muito bom te ouvir. Obrigada, eu agradeço. Obrigada. Ficamos por aqui, então. Até o próximo Mulheres e Negócios podcast. Isso aí. Até mais.